Eu queria meditar com vocês então no texto de João, capítulo 3, versículo de número 36. Último versículo do capítulo 3 de João. João 3, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 36. E tratar de um tema que, embora alguns evitem falar, mas é um tema tão bíblico quanto qualquer um outro. Quero nesta noite, com a ajuda do Senhor, falar sobre a ira de Deus. Por que devemos falar sobre isso? Por que é importante a igreja entender? O que significa o que João, especialmente na parte B desse versículo 36, coloca? Vamos ler o texto então? Comigo. Acompanhe no telão, se você não trouxe a Bíblia. Diz assim então, João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Não é que virá a ira de Deus no futuro, já está nesse momento. Para aquele que se mantém rebelde contra o Filho. Você já percebeu que quando alguém, seja um teólogo, seja um pastor, ou até um cristão como nós, começa a falar sobre ira de Deus, juízo de Deus, castigo de Deus, logo algumas pessoas, e até com anos de fé, acham que está a se falar de um outro Deus. Não, mas o Deus que eu conheço não é esse Deus que é irado, que castiga, que está incomodado com algumas coisas que acontecem na face da terra. O meu Deus é outro. Porque é interessante como cada um hoje cria o seu próprio Deus na sua mente. Separa partes daquilo que ele acha que é interessante sobre Deus e desconhece o Deus da Bíblia e faz um outro Deus para si. Como é interessante como, ao tratar desse tema, as pessoas dizem, mas esse é o Deus dos cristãos? Um Deus que se ira? Um Deus que inflige juízo? Será que estamos falando do mesmo Deus? Será que não é um outro Deus esse? Será que não é o Deus lá do Antigo Testamento? Será que no Novo Testamento devemos falar sobre isso? E muitos evitam até esse tema. Ou então tem aqueles que pensam que palavras como ira, juízo, castigo, são coisas, como eu disse, lá do Antigo Testamento, que afinal de contas pertencia ao relacionamento de Deus com Israel, pois Israel era um povo idólatra, era um povo que se inclinava para outros deuses. Então o Deus do Antigo Testamento de fato tinha razão de se irar contra o seu povo. Alguns pensam assim, ou então que a ira de Deus é algo que era apenas para aquelas nações lá ao redor de Israel, que tinham outros deuses. Então Deus julgava e castigava essas nações. E outros, não raras vezes, acham que no Novo Testamento não há mais lugar para falarmos disso. Ira, castigo, juízo. Acham que Novo Testamento é apenas lugar de graça, misericórdia, perdão, amor, e claro que é. Ou seja, tais pessoas, por desconhecimento bíblico, geralmente acham que o Deus do Antigo Testamento era um Deus e o Deus do Novo Testamento é um outro Deus. E esquecem que um dos atributos de Deus, ou antigo ou novo, de eternidade em eternidade, é a sua imutabilidade. Significa que Deus não muda.
O mesmo Deus do antigo é o mesmo Deus do novo, de eternidade em eternidade, Ele é o mesmo Deus. Imutabilidade significa que é impossível que Deus mude, senão Ele não seria Deus, senão nós não poderíamos confiar neste Deus. Você confia numa pessoa que muda a cada dia, ou que de ano em ano muda a opinião? Essa pessoa é confiável? Sim ou não? Não. Por isso que a imutabilidade de Deus dá a nós segurança de que esse Deus é confiável. Suas promessas são reais, confiáveis. Ele é um ser real e confiável, bem diferente, como eu disse, do ser humano, que está em constante mudança. Por isso nós, seres humanos, não somos confiáveis, porque hoje pensamos assim, amanhã pensamos assado, sobre o mesmo assunto. Mas Deus, Ele não muda, não há instabilidade nele, não há inconstância no seu proceder. E quando falamos da imutabilidade de Deus, estamos falando que Deus não muda na sua essência. Ele sempre é essencialmente o mesmo Deus, de eternidade a eternidade. Quando falamos de imutabilidade, falamos também que Deus não muda em relação à sua essência em primeiro lugar, mas em relação aos seus propósitos também. O mesmo Deus que teve propósito lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Ele continua com esse propósito em pleno vigor. Ele não muda. E também Deus é imutável nas suas promessas. O que Ele disse que iria fazer, Ele é fiel para fazer. Por exemplo, na questão da imutabilidade, Deus sempre foi, é hoje, sempre será um Deus santo. Não houve momento na existência de Deus que Ele foi menos santo ou mais santo. Ele sempre foi santo na mesma intensidade e força. E os demais atributos também podemos pensar assim. A santidade de Deus ou qualquer outro atributo não foi um dia mais fraco ou mais forte. Deus sempre foi da mesma maneira e intensidade, santo e será eternamente. Assim como poderoso, assim como fiel, assim como justo, assim como gracioso. Quando falamos da imutabilidade de Deus, repito, isso vale para todo e qualquer atributo de Deus. Malaquias 3,6, o texto que nós vamos projetar aqui no telão, não precisa abrir, eu vou citando e as irmãs vão colocando no texto. Olha o que fala esse texto sobre a imutabilidade de Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, e cabe a nós também, não foram destruídos. Por causa da imutabilidade de Deus, das promessas que Deus tem com Israel e conosco, no caso aqui Israel, não seria destruído, embora merecessem muitas vezes. Outra passagem que ilustra a imutabilidade de Deus é o Salmo 33, versículo 11, veja. O plano do Senhor dura para sempre, e os intentos de seu coração por todas as gerações. Salmo 93, versículo 2, para ilustrar, a última ilustração sobre essa característica do nosso Deus, sobre esse atributo de que Deus não muda. O trono dele, o seu trono, está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Sempre Deus, Ele não muda. Repito mais uma vez para que você grave, é a imutabilidade de Deus que faz dele um ser totalmente confiável, diferente de nós, porque nós mudamos, mas Deus não muda. A lealdade dele é a mesma, a honestidade dele é a mesma, a justiça dele é a mesma, por isso ele é digno da nossa confiança. Amém, queridos? E nesse sentido, voltando um pouquinho ao tema, sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, uma vez que Deus não muda, que Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre, Hebreus 13:8 fala sobre isso, é totalmente bíblico falarmos que Deus se ira, que Ele impõe justiça, que Ele fica indignado com o que acontece na face da terra, inclusive com a igreja. E mais, eu diria que Deus age
ativamente para punir pecadores impenitentes. Eu diria mais que Deus age ativamente para punir malfeitores e aqueles que lhe desobedecem, inclusive nos dias de hoje. E mais que isso, eu diria que é absolutamente impossível entender o Evangelho, a obra da cruz, a obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. É impossível entendermos a obra de Cristo sem primeiro entendermos esse aspecto do caráter de Deus. No caso, sua justiça, sua ira, sua indignação, sua total e ampla reprovação contra o pecado e contra o pecador impenitente também. O pecador não arrependido, porque eu acho muito complicado a frase que geralmente usamos: Deus ama o pecador e abomina o pecado. Como se pudéssemos separar o pecado e o pecador. Eu até já fui adepto desta frase, mas ela é bem complicada. Deus ama o pecador, Deus quer salvá-lo, com certeza. Mas qual é então o significado de existir inferno e condenação eterna? E eu queria seguir em frente dizendo algo importante, que é muito importante nós fazermos a distinção entre a ira de Deus, que é santa e justa, e a ira do homem. Não há nada a ver uma coisa com a outra, porque normalmente nosso problema é entender ira de Deus, não à luz da Bíblia, mas à luz daquilo que nós achamos, à luz daquilo que nós pensamos sobre isso. E tendo nós mesmos como parâmetro, veja, a ira do homem provém de sua natureza caída e degenerada. A nossa ira provém da nossa natureza caída e degenerada. De sentimentos muitas vezes mesquinhos, às vezes nos iramos por nada. Como hoje fui comprar um frango, até nem falei para minha família, estava na fila, uma pessoa sem máscara, eu pedi que ela colocasse a máscara, ela não colocou e aquela ira santa, sabe, já veio. Eu não estava errado, mas eu fiquei bastante assim chateado e aquilo me mexeu. Eu digo, puxa, eu vou pregar nesta noite, mas exatamente nesse tema eu vou aqui horas antes da pregação ter uma atitude assim tão pecaminosa. Então a ira do homem, escute, ela está impregnada de pecaminosidade. Porém a ira de Deus provém de sua natureza santa, não tendo relação alguma com emoção ou sentimento. Não somente a ira de Deus provém da sua natureza santa, como do seu caráter santo, reto e justo. Logo, nós não podemos entender a ira de Deus à luz das nossas experiências nesta área, mas devemos entendê-la conforme a revelação das Escrituras. E isso é importante que a gente saiba. E quero fazer aqui uma citação importante de uma frase de um pastor, escritor e conferencista norte-americano chamado Steve Lawson, sobre a importância e a relevância de pregarmos sobre a ira de Deus e entendermos esse tema, inclusive quando evangelizamos. Porque dificilmente a gente começa o evangelismo falando de um Deus que está indignado com o pecado. E Ele está. Olha o que esse pregador diz: é sobre a tela escura da ira divina que o esplendor da sua graça salvadora irradia mais plenamente. Pregar a ira de Deus exibe de modo mais resplandecente a sua graciosa misericórdia para com os pecadores. Dificilmente nós podemos começar um evangelismo tratando da graça sem antes a pessoa entender que Deus está indignado com o pecado, que Deus, Ele está indignado com a forma com que essa pessoa está levando a sua vida. Às vezes a gente começa direto falando do amor e da graça, sem antes que essa pessoa entenda que Deus tem algo contra ela, e esse algo pode ser
se não resolvido na cruz de Cristo, algo que a leve a padecer eternamente no inferno. Nós vamos chegar em Jesus ainda hoje, calma. Mas eu quero colocar exatamente esse pano de fundo sobre a ira divina, para que a graça salvadora de Jesus resplandeça com mais intenso brilho. É mais ou menos isso que o pregador coloca ali. Mas afinal de contas, muitos estão perguntando: o que significa a ira de Deus? Quando a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse sobre a ira de Deus, castigo divino, o que significa isso? Isso é importante. A ira divina significa que o Todo-Poderoso, que o Senhor do Universo, que o grande eu sou, que o Altíssimo e o Santíssimo Deus abomina intensamente toda forma de pecado, de impureza, de corrupção, de imoralidade, de injustiça, de dolo, erro e desvio moral e coisas desta natureza. É contra isso que Deus está indignado e se ira. O Todo-Poderoso, o Santíssimo Deus. Melhor dizendo, a ira de Deus é a reação natural de Deus, que é santo, que é puro, que é íntegro e que é justo. É a reação de Deus contra tudo e todos, e todes, os que ferem a sua justiça e santidade. Vocês pegaram aqui o trocadilho, mas vamos em frente. Melhor dizendo, a ira de Deus é a reação natural de um Deus que é santo, justo, puro, íntegro, sem reparo a fazer algum no seu caráter. É a reação que ele tem contra tudo e todos que ferem sua justiça e santidade. Coisas estas estão estampadas na sua Escritura. Em Romanos 1,18, Paulo diz algo importante. Diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Veja, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça de quem? Dos seres humanos. Tem algum ser humano aqui? Então é conosco isso aqui. Veja as implicações desse texto, pelo menos 3. Primeira implicação, ele diz o texto que a ira de Deus é contra seres humanos. Não é contra o diabo e seus demônios. Também é, mas não nesse texto aqui. Segunda implicação. Primeira, que a ira de Deus é contra pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes. Segunda implicação desse texto de Romanos 1,18, a causa desta ira é a impiedade e a injustiça praticadas pelo homem. Ou seja, o homem é o alvo da ira divina e a causa desta ira é a sua impiedade e injustiça. Então não dá para separar pecado de ser humano, não dá para separar isso. Nós somos pecadores por natureza, Deus é santo por natureza. E terceira implicação desse texto de Romanos 1,18 é que esse mesmo homem rejeita a verdade. Ele não desconhece a verdade, ele rejeita a verdade. Isso está nos versos seguintes, 19 e 20, não precisa colocar ali. Quando diz que Deus se revela ao homem pelas coisas que ele criou. Por isso o homem é indesculpável diante de Deus. Pois a criação de Deus testifica da sua existência. A natureza testifica que há um Deus criador. Embora a natureza não revele o Deus salvador, mas ela revela que há um Deus, sim, por trás da criação. Por isso os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, claramente, diz Paulo em Romanos 1,20, se reconhecem pelas coisas que foram criadas. Portanto, o homem é indesculpável quando diz que Deus não existe. Deus existe, Ele está aqui nesta noite, e Ele está em todo lugar.
Romanos 2,5, outro texto que vai neste sentido. Aliás, os primeiros capítulos de Romanos exatamente tratam sobre isso. Romanos 2,5, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você, o homem, nós, aqui a criação humana, acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui uma coisa muito clara: haverá um dia que Deus, justo e com justiça, vai julgar cada um de nós. Aqui, especialmente aqueles, claro, que dão as costas para Ele. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, o homem acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eu sei que não é um tema palatável, eu sei que não é um tema que muitos pastores se arriscam, mas é um tema importante, é um tema bíblico, e é um tema que vocês vão ver, vão terminar exatamente na cruz de Cristo. Por isso, meus irmãos, a ira de Deus, entenda isso, está intimamente ligada à sua natureza santa e justa. Está intimamente ligada à sua essência santa, ao seu caráter reto e justo. Logo, não deveria ser surpresa para nós falar sobre isso. Falar sobre esse tema. Outra coisa importante de dizer também, escute, preste atenção. É que direta ou indiretamente, não há um livro sequer na Bíblia que não aborde esse tema. De forma direta, como Paulo aqui, ou de forma indireta. Ou seja, não há um tema não há um livro na Bíblia que não coloque Deus como está Ele indisposto e contrário com o pecado, com o erro, com a corrupção moral do homem. Por toda a Bíblia vemos isso de maneira clara, às vezes, outras vezes de maneira indireta. E para aqueles que ainda pensam que esse tema é restrito lá ao Antigo Testamento, eu já vi isso, né? Falar de ira de Deus é coisa lá do Antigo Testamento. Mas daí nós lemos João 3,36, exatamente o contrário disso. É bom saber para aqueles que acham que a ira de Deus é coisa lá do Antigo Testamento somente, que o livro na Bíblia que mais aborda, fala sobre a ira de Deus está no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, onde ali nós vemos 7 taças da ira do Deus Todo-Poderoso e Justo e Santo sendo derramada no futuro sobre pecadores impenitentes, sobre aqueles que rejeitaram Cristo, mesmo dentro da igreja, estão brincando. No final dos tempos, Deus derramará 7 taças da sua ira, não somente contra nações ímpias, mas contra todo aquele que rejeita o Filho de Deus, porque o texto que nós abrimos o culto diz: aquele que tem o Filho, este tem a vida, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, sobre ele permanece, está nesse momento pairando a ira de Deus. E eu queria só ilustrar o Apocalipse 6, versículos 15 a 17. Na abertura do 6º selo, diz assim: os reis da terra, preste atenção, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos. Parece coisa de maluco aqui, né? Tu falar aos montes e aos rochedos. Tamanha era a situação vivida, que se viverá nesse momento, da abertura do 6º selo, que os homens, grandes, pequenos, ricos, poderosos, escravos e livres, se esconderão nas cavernas e penhascos, e eles dirão aos montes e aos rochedos: isto, caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E quem poderá aguentar? Tu imagina
Os caras ficaram totalmente desbaratinados aqui, né? Falar às pedras, aos montes, aos morros, caiam sobre nós, que é melhor que vocês caiam sobre nós do que encarar a ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. Estão comigo? A boa notícia, irmãos. Puxa, graças a Deus que tem boa notícia nisso, né? A boa notícia é que esse mesmo Deus lançou todo o furor da sua ira, santa e justa, sobre seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia para nós. Ou seja, foi sobre Jesus, o Filho de Deus, que o juízo de Deus condenatório, que era contra nós, a culpa que estava sobre nós, foi sobre Ele que o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, fez recair sua ira na cruz do Calvário. E a ilustração clara disso é quando Jesus está no Getsemane, prestes a ser preso, quando ele por 3 vezes ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse, meus irmãos? O cálice da ira que seria derramado sobre ele na cruz do Calvário. Jesus ali antevê que os nossos pecados e condenação e culpa estariam sendo suportados nos seus ombros. Por isso ele ora ao Pai: afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a tua vontade, e sim a tua, Pai. 3 vezes Jesus orou assim. O relato de Lucas, capítulo 22, diz que Jesus vertia sangue, tamanha era a sua agonia. A agonia de Jesus naquele momento no Getsemane não era a dor física que ele estaria para receber, ou a humilhação que os homens imporiam sobre ele logo em seguida, mas o que deixou Jesus naquele estado de orar ao Pai 3 vezes, pedindo que se afastasse dele o cálice da sua ira, era que Jesus sabia que o meu pecado, o teu pecado, e de todos aqueles que creem, seriam colocados sobre os seus ombros. E ele experimentaria o abandono do Pai naquele momento, e ele receberia sobre si cada culpa, cada condenação que estava imposta sobre nós. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já havia profetizado sobre o justo juízo de Deus, que seria suportado sobre o servo sofredor. Você pode ler capítulo 53 de Isaías e você vai ver praticamente ali o próprio Cristo. Isaías diz que ele foi traspassado. Olha os termos que ele usa: traspassado por causa das nossas transgressões. Isaías diz que ele foi esmagado pelo Pai por causa das nossas iniquidades. E por suas feridas fomos nós sarados. E que o Senhor fez cair sobre ele o pecado de cada um de nós. Mas eu quero destacar o versículo 10 de Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Está falando de Jesus aqui, de o Pai impondo ao Filho, na cruz do Calvário, a sua ira, que era direcionada a nós. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, veja a obra de propiciação aqui, a troca que há. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, o meu pecado, o teu pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que versículo forte esse, que mostra que alguém vindo da parte de Deus. Claro que nos dias de Isaías ainda não se tinha muito claro quem seria esse, mas nós sabemos que este é o próprio Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, segunda pessoa da Trindade. Diz que ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer.
E ele então se oferece como oferta pelo pecado. Eu pergunto, Jesus precisaria fazer isso? Era obrigação dele? Não. Ele fez para o nosso bem. Por isso estamos aqui, porque ele deu a sua alma como oferta pelo pecado, meu pecado, teu pecado. É o que Lutero aqui diz da bendita troca. Jesus levou a ira de Deus sobre si e nós herdamos sua maravilhosa graça. Nisto consiste a essência do Evangelho, queridos, de um Deus que coloca sobre os ombros do seu Filho unigênito o castigo, o juízo, a condenação, a culpa de cada um de nós, enquanto que nós recebemos gratuitamente pela fé o dom da vida, o perdão e a justificação. Bendita troca essa, que bem Lutero descreve. A ira sobre o Filho e o Evangelho e a graça sobre nós. E citando novamente Steve Lawson, é sobre a tela escura da ira divina que o esplendor da graça salvadora irradia mais plenamente. Quantos dizem amém a isso? E aí volto a João 3,36, porque na parte B do versículo A, um alerta muito importante. Eu diria mais que isso. A parte B do versículo 36 de João, capítulo 3, há uma sentença pesadíssima. Um alerta importante. Ouça. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é que terá a vida eterna, o verbo está no presente, aquele que tem o Filho, aquele que creu, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que mudou de vida, que nasceu de novo, tem neste momento a vida eterna. Porém, há uma ressalva: quem se mantém rebelde contra o Filho. Será que tem rebeldes contra o Filho dentro da igreja? Sim ou não? Eu acho que tem, infelizmente. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, no caso, mas sobre ele virá. Permanece, está nesse momento, paira sobre seus ombros. A culpa não foi removida ainda, o pecado ainda está lá acusando, e o destino eterno desta pessoa que se mantém rebelde contra o Filho, que nega a cruz, que vive de qualquer jeito, mesmo estando na igreja. É importante que a gente fale sobre isso. Está nesse momento pairando a ira de Deus, a mão de Deus, não misericordiosa, mas a mão de Deus irada. Por isso, espero que todos estejam na primeira parte do versículo. Que você crê no Filho. Porque se você crê de fato, se você nasceu de novo, de fato, você tem a vida eterna. Você não vai conquistá-la daqui a um tempo. Não vai ser um pastor que vai dizer que você vai para o inferno ou vai para o céu. Se você crê, você tem. É a sentença do início do versículo. E aí então, em João 3,18, voltando um pouquinho, o versículo 18 está mais ou menos em concordância com o versículo 36, veja. João 3,18, logo depois do 16, né, que a gente tanto ama. O versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, bota no 16, vamos até o 18. Porque Deus amou o mundo, aqui está o amor de Deus expresso, né, de tal maneira, que deu o seu Filho, o unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Jesus não veio para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. Quem nele crê, 18, não é condenado. Veja que o verbo está no presente, todos eles que a gente leu, versículo 36, versículo 18 também. Quem nele crê não é condenado. Mas, aqui é uma advertência,
O que não crê já está condenado. O que não crê já está condenado. Não é que será, já está. O que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, porque fechou a porta para a única saída que existia, que era a cruz de Cristo. Amém, irmãos? Por fim, eu quero mostrar para você três implicações de Deus não aplicar sobre os pecadores impenitentes e os incrédulos a sua ira. Três implicações de Deus não aplicar sobre os pecadores impenitentes, não arrependidos e incrédulos a sua ira. A primeira implicação de Deus não aplicar sua ira sobre os pecadores impenitentes e incrédulos é que Ele não seria fiel com a sua palavra, que diz que é necessário crer no Filho. O versículo, a parte B do versículo 36 de João 3, se Deus resolvesse não aplicar a sua ira sobre os pecadores impenitentes, sobre os pecadores não arrependidos, Ele estaria sendo infiel com aquilo que Ele mesmo falou. E Deus não é infiel, e Deus não muda, amém? A segunda implicação de Deus não aplicar sua ira sobre os pecadores impenitentes e incrédulos é que Deus seria injusto com Jesus. Se Ele dissesse, não, mas vamos fazer aqui um jeitinho, vamos entrar todo mundo. Então, o brasileiro gosta disso. O universalista fala sobre isso. Não, no final, como Deus é amor, todo mundo vai entrar no céu. Mas aí, meus queridos, primeiro, Deus seria infiel à sua palavra. Segundo, Deus seria injusto com Jesus. Não precisaria Ele ter vindo. Fica imaginando Jesus ouvir isso do Pai, né? Tá, mas e aí? Tudo que eu sofri, tudo que eu levei nos meus ombros, toda a carga, a tua ira eu recebi para agora dar nisso aí. Por isso o universalismo não tem base bíblica. O que não crê sobre ele já está nesse momento pairando a ira de Deus. É o texto que nós abrimos o culto. Deus seria injusto com Jesus. E a terceira implicação de Deus não aplicar sua ira sobre pecadores que não se arrependem, que ouvem o Evangelho domingo após domingo e não mudam de vida, e seguem no pecado, e seguem mentindo, e seguem adulterando, e seguem na pornografia, e não nascem de novo, e não vivem uma vida santa. Sobre estes está a ira de Deus. Mas a terceira implicação de Deus não aplicar sobre este a sua ira é que Deus estaria, escute, negando a sua natureza santa, justa e reta, ao não aplicar seu justo juízo e condenação sobre os pecadores não arrependidos. Em outras palavras, escute, a natureza santa, justa e reta de Deus exige que o pecado e o pecador, consequentemente, sejam punidos. Embora nós sabemos que essa punição já recaiu sobre Jesus há 2000 anos atrás. Essa é a boa notícia. Então, João 3,16, que nós acabamos de ler, o versículo mais conhecido da Bíblia, o versículo áureo da Escritura, fala tanto da graça de Deus quanto da ira de Deus, porque Deus deu o seu Filho. Aqui mostra que Deus é justo, Ele pagou o preço, Jesus, pelo pecado. João 3,16 então fala também da misericórdia e do castigo, graça e misericórdia sobre nós, os que cremos, mas ira, juízo e castigo sobre Jesus, que suportou toda a oposição e a nossa culpa levou na cruz do Calvário. E eu queria encerrar novamente lendo João 3,36.
Por isso, aliás, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você crê, fique tranquilo. Dias maus, dias bons, você tem a vida eterna. Neste momento você tem a vida eterna. Não é que você terá. Quem crê no Filho tem agora, neste momento. Já desfruta de vida eterna. Quem se mantém, porém, rebelde contra o Filho, esse não verá a vida, mas sobre ele permanece. E está nesse momento, pairando a ira de Deus. Meus irmãos, eu creio que o Senhor Deus continua chamando pecadores ao arrependimento. Senão nós não estaríamos aqui. Eu creio que o Senhor continua aplicando os efeitos da sua obra redentora sobre pecadores nos dias de hoje. Deus continua a salvar pessoas. Nesta noite eu creio até que pessoas entendendo um pouquinho mais sobre o juízo e a natureza santa de Deus, até entenderam, puxa, mas é isso mesmo. E a única saída é Jesus, então eu vou para junto dele, então eu vou para ele, então eu vou me agarrar na sua graça. Eu creio que isso pode acontecer nesta noite, sim, mas cuide. Muitos têm dito hoje, mas primeiro eu quero curtir a vida, primeiro eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero os prazeres deste mundo, e quando eu ficar velho, então eu vou procurar uma igreja. Queridos, quem te disse que você chegará na velhice? Quem te garante que você passará de hoje, ou da semana que vem, ou do ano que vem? Quem garante isso para você? Quem sabe o dia de amanhã? Aliás, há 2 dias atrás tivemos uma comoção geral na nossa nação, né? Pela queda do avião de uma cantora famosa, de 26 anos. No auge da fama, rica, empoderada, andando de avião particular. E ela se foi. Gravou um vídeo, né, que foi para as suas redes sociais, meia hora antes, 1 hora antes. Eu vi rapidamente assim o noticiário. Quem diria que aos 26 anos, esta moça, que inclusive foi criada na igreja, mas isso é outro detalhe, eu estou falando da brevidade da vida, e eu estou falando de que ninguém tem controle sobre o momento seguinte, nem no minuto seguinte, nem na hora seguinte. Nós não sabemos nada do que vai acontecer. Agora nós sabemos de uma coisa, que Jesus Cristo está aqui, que Jesus Cristo, Ele salva, que Jesus Cristo suportou sobre o madeiro toda a oposição, todo o juízo e a nossa culpa, e aquele que crê tem nesse momento a vida eterna. Agora, se você o rejeita, eu quero te dizer, você precisa saber o que virá depois da tua rejeição a Cristo, seja por palavra, seja por atitude. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, meu amigo, não desperdice a oportunidade que Deus te dá hoje de ser perdoado pelo sangue do Cordeiro. Pois, como o texto diz, quem tem o Filho, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Se você morrer hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos. Eu não quero viver até os 100, sinceramente. Mas tem gente que quer. Você tem a vida por causa de Jesus. Porque Ele tirou a culpa. A ira que era direcionada a você foi direcionada sobre Ele. E quando você crê, quando você entrega a sua vida, você é salvo. Porém, é importante que se diga também que aquele que se mantém rebelde contra o Filho, este não verá a vida, mas sobre ele está nesse momento a indisposição de Deus, a condenação eterna. Não é que a escolha seja tua, a escolha é de Deus, mas você precisa ouvir e dizer sim a isto. Ou você pode decidir dizer não. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Todos.
Como eu disse, queridos, é impossível entender a cruz sem antes entender a natureza justa e santa de Deus. É impossível dar valor à graça de Deus sem antes entender do que ela nos livrou. Esse Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele também ama, sim. O amor de Deus está na cruz de Cristo. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não amou assim de palavras, não. Ele amou entregando. Quem de nós teria coragem de entregar um filho para morrer por outra pessoa? Pois Deus fez isso. Por isso que Ele não vai levar a coisa assim leve para aqueles que rejeitam isso, não. Não te iluda. Como eu disse, essa cantora, quem sou eu para julgar, né? Tem gente que já julga, ela se desviou da igreja, foi para o inferno, sei lá. Tantas coisas surgem nesta hora. Não estou falando disso, estou falando de que a vida é muito breve. Aos 26 anos foi ceifada. E mais outras 4 pessoas também morreram. Falei dela porque ela era a pessoa mais conhecida ali. Nós não sabemos. Nós não temos domínio sobre o amanhã. Mas Deus tem. E Deus está chamando pecadores ao arrependimento. E Ele vai dar a fé necessária para crer no Filho de Deus. Única saída. Única saída. Entrega o teu coração para Ele. Diga: Senhor, eu estou aqui, me perdoa. Fiz tantas coisas erradas, mas eu sei que o teu sangue é precioso, é poderoso. Eu entrego o meu coração para ti. Embora o ato de entregar o coração para Jesus já é uma obra que aconteceu antes do Espírito Santo. Saiba disso. Quando a gente diz: abre o teu coração para Jesus, receba como teu Salvador, isso é uma obra que já aconteceu antes. Por isso, nesta noite, Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoa, Senhor, a tua igreja, não somente a igreja do caminho, mas todas as igrejas, as denominações, os irmãos. Abençoa, Senhor, o nosso evangelismo pessoal, que possamos ter sabedoria e graça para falar de um Deus que é um todo, que Ele não é apenas parte, não é Deus como uma pizza que nós pegamos parte que gostamos e rejeitamos a outra. Não, Deus é um ser total. Deus é um ser que tanto é justo quanto é misericordioso. Tanto Deus é um Deus santo, como Ele é um Deus também que se compadece dos pecadores. Ajuda-nos a entender. Esclarece-nos pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus.